Irmãos e irmãs, hoje celebramos São Pedro e São Paulo, que foram mortos na perseguição de Nero no ano de 64. Os dois foram martirizados por causa de Jesus. Entregaram suas vidas, se ofereceram em sacrifício por amor ao Senhor. E assim hoje podemos dizer que a Igreja celebra a sua apostolicidade. Quando nós professamos a fé usando o credo niceno-constantinopolitano, nós dizemos: creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Então a Igreja é apostólica. A Igreja está sobre este fundamento seguro que são os apóstolos. Através dos apóstolos nós temos uma ligação direta com o Senhor. Eles nos unem a Jesus. E por existir a sucessão apostólica, nós continuamos intimamente ligados ao Senhor e aquela autoridade que os apóstolos receberam continua sendo exercida através dos bispos. Os bispos são os legítimos sucessores dos apóstolos, estão ligados aos apóstolos. Todos os bispos precisam ser ordenados por outros bispos. Se nós fôssemos voltar, o bispo que ordenou tal bispo voltar, chegaremos a um apóstolo. Então, há essa riqueza na vida da igreja, que é a sucessão apostólica. E de um modo especial, esta ligação com o Senhor se dá através destas duas colunas, como chamamos, as colunas da igreja, que são os apóstolos São Pedro e São Paulo. Falando um pouco da história destes dois apóstolos. Pedro ali no seu contexto, na sua vida, como pescador, é chamado pelo Senhor. Ali na sua realidade, juntamente com André, é chamado para ser pescador de homens. Não mais pescar somente peixes, para não mais estar ali naquela rotina, naquele serviço cotidiano, mas agora a pescar homens, a ir para as águas mais profundas. Ouve o chamado, diz sim ao Senhor, deixa seu pai, deixa as redes e segue a Jesus. Cumpre a sua missão na Palestina, vai para Antioquia e chega até Roma. Em Roma, ele é morto. É lá que ele termina a sua missão. Por isso, hoje o Papa fica em Roma. Em Roma está a Cátedra de Pedro. O sucessor de Pedro mora em Roma. Pedro nos dá este exemplo de fidelidade ao Senhor. Como vimos no Evangelho, ouvimos na primeira leitura. Olha que transformação Deus fez na vida de Pedro. Com medo, receoso ali diante da pressão, ele nega Jesus por 3 vezes. Mas é capaz depois de derramar o seu sangue por Jesus. Se entrega a tal ponto a Deus que consegue realizar aquele milagre, fazendo aquele homem andar no templo. Então, de fato, recebeu, acolheu esta autoridade vinda de Deus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Soube de fato deixar Deus transformar a sua vida e se deixar amar pelo Senhor e aprender assim também a amar. Paulo era judeu e era aquele judeu, podemos dizer, ferrenho. De fato vivia com radicalidade o judaísmo e por isso perseguia a igreja de Deus, porque considerava uma ameaça ao judaísmo. Então perseguia, dizemos, de perseguidor ele passa a ser perseguido. Tem a sua profunda conversão, escuta a voz do Senhor. E é interessante que quando o Senhor questiona Paulo, ele não diz assim: Paulo, por que tu persegues os cristãos? Ele diz: por que me persegues? Saulo ainda chamado Saulo, por que me persegues? Então, quando você persegue os cristãos, é a mim que você está perseguindo.
E aquele encontro com o Senhor foi tão profundo na vida de Paulo que mudou radicalmente. Tanto que ele era ferrenho no judaísmo, ele passa a ser no cristianismo. Vive com radicalidade, se doa de fato, se entrega, se tornou um apaixonado por Deus. Tanto que na sua missão percorre diversos lugares, realizou diversas viagens para anunciar o Evangelho. Fundava comunidades, acompanhava as comunidades. Temos tantas cartas de São Paulo, e se nós formos ler, com calma, meditar, com que profundidade São Paulo nos fala de Jesus. Nos ajuda também hoje, alimenta a nossa espiritualidade, a nossa fé, e nos ajuda também a querer amar ao Senhor, a viver essa radicalidade, a entregarmos as nossas vidas. Ele diz, viver para mim é Cristo. O sentido da vida para Paulo é Jesus. Não há outro sentido, não há outra razão. É o Senhor quem o conduz, é o Senhor que o lança para frente. É interessante olhar para este episódio também, falando de São Pedro, na Cesareia de Filipe, em que o Senhor diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É sobre esta pedra, é sobre Pedro, que o Senhor quer edificar a sua igreja. Isso é importantíssimo para nós. Os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, esta vida da igreja como um todo, o Santo Padre, o Papa, sucessor de São Pedro, nós precisamos viver na obediência, nós precisamos buscar a comunhão. Não podemos viver como cristãos católicos, cada um ao seu modo, não. Nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos nos deixar orientar pelos nossos pastores. Respeitar e obedecer ao Santo Padre, o Papa, ao nosso arcebispo, também, legítimo sucessor dos apóstolos, e assim vamos nos deixando conduzir. O Papa, São Pedro, já foi chamado a ser servo. Assim como Jesus veio para servir, ele foi chamado também a servir, a ser pastor, a doar as suas vidas, a apacentar as ovelhas do rebanho de Deus. Como chamamos o Papa também, servo dos servos de Deus. A nossa missão é servir, a nossa missão é fazer o bem, é levar as pessoas a Deus. E é interessante aqui, quando ouvimos também que Pedro estava na prisão, quando ouvimos este relato, toda a igreja rezava por ele. Ele era perseguido por anunciar o Evangelho e a igreja estava unida a ele em constante oração. A nossa missão também é essa, continuamente rezar pelo Santo Padre, o Papa. De modo especial, ao estarmos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, queremos rezar pelo Santo Padre, a fim de que possa sempre mais perseverar no amor a Deus, que possa viver na fidelidade, na radicalidade evangélica. E que nos deixemos também conduzir por estes dois santos, para que também possamos testemunhar a nossa fé, sem medo, com decisão, com coragem, com radicalidade. Se preciso for, derramar também o sangue por amor a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio.